estava perdendo as forças, né? Aí eu achava assim, que os meus filhos ou ia para a cadeia ou ia morrer. Porque a situação que eu estava vendo eles, um esfaqueando o outro, brigando dentro de casa, não podia entrar, dormindo fora, tinha um mato perto da nossa casa, que eu olhava para aquele mato, via saindo de dentro daquele mato, eu não via solução. Aí quando eu vim para a igreja, que eu como se vi uma luz. Eu tinha bebido a noite inteira e cheguei na igreja na reunião das 7 horas, acho que era a terceira vez que eu vinha na igreja, porque me deu um desespero naquela noite, ele não tinha chegado, o outro não tinha chegado, eu tinha bebido a noite inteira, aquele desespero terrível. Eu cheguei na igreja bêbada, eu não podia fechar os olhos para orar, porque senão eu ia cair, eu estava ainda bêbada, ainda não tinha sarado, né? Aí eu cheguei, aí eu conversei com a obreira, contei uma situação para ela, pro obreiro, né? Aí eles foram, aí ele falou, não, eu vou lá na sua casa, eu vou ajudar vocês, né? E foi, de fato ele foi mesmo, ele e a esposa na minha casa. Quando ele chegou lá, o Marcelo ainda estava drogado ainda, ele xingou esse casal de obreiro, vai embora, eu não quero. Eu não vou, vai embora. O obreiro entrou e falou, não, eu quero falar com você. Foi com jeitinho, né? E falou com ele, e foi esse obreiro e a esposa que ajudou muito a gente naquela época, né? Quando eu fui na casa do Marcelo, ele era uma pessoa braba, nervosa. Uma pessoa que, quando eu fui falar com ele, eu percebi que ele tinha a reação que ele queria brigar, entendeu? Porque essas pessoas, ela briga mesmo, ela com qualquer um. Ele tocava a gente, entendeu? Ele não aceitava, ele ficava num quartinho no fundo, lá, bem dizer, escondido, largado. Ele nem ficava quase junto com a mãe, né? Ele é uma pessoa que ficava lá abandonado, né? E é a reação da pessoa que mexe com droga, ela nunca quer estar no meio da família. Ele está sempre jogado, abandonado, largado. Ele tem o canto dele, o lado dele. E para tirar ele daquilo ali foi uma luta, porque ele demorou muito para querer ouvir a gente. A gente chegou, conversou com ele, né, na primeira vez, deu trabalho para ele aceitar. Ele tocou eu embora, tava eu e minha esposa, ele xingava, entendeu? Falava palavrão, ele fazia com que a gente saísse de lá. Mas a gente nunca desistiu. E não foi só uma vez, foi 2, 3 vezes ele tocando a gente várias vezes, entendeu? Foi através de uma insistência. Um tempo depois, foi quando ele conheceu, né, umas meninas que trabalhavam nessa firma onde ele trabalhava, que elas eram obreiras da Igreja Universal. E lá elas evangelizavam ele, falavam com elas mesmas falavam que elas viram chegando de manhã drogado. Porque, pelo que a mãe dele falava para mim, o Marcelo era tipo uma pessoa perigosa, era uma pessoa que ou ele ia morrer ou ele ia ser preso a qualquer momento, né? E a vida dele praticamente já não tinha mais jeito. A mãe dele chegou desesperada, ela chorava, né? Ela via a situação do filho, porque uma mãe, ela sofre muito por ver um filho naquela situação. Eu creio que dentro dela ela já estava sentindo a perca dele, né? E essas meninas que trabalhavam com ele, conseguiu trazer ele um dia. Aí ele veio e falou que ia mudar. Ele ainda estava nessa firma ainda, né? E as obreiras ajudando, todo mundo ajudando. Aí ele falou assim, eu vou mudar. Aí vinha por causa da amizade das obreiras, né? E todas as obreiras evangelizando ele, e ele veio. Olha, foi uma mudança, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque ele mudou a feição dele. Uma semana depois, você não conhecia mais aquele Marcelo. Ele mudou a feição dele, ele já mudou o falar dele, porque ele só falava na gíria, né? Ele mudou o falar dele, e eu falei, meu Deus, foi para mim também, porque falei, meu Deus, existe Deus mesmo? Como que Deus pode mudar uma pessoa desse jeito? Aí ele falou, mãe, eu vou largar esse vício, eu não quero mais essa vida para mim. E veio, um ano e pouco depois, ele já estava convertido, batizado. Quando eu soube que ele ia ser obreiro, nossa, ele veio para a igreja, né? Ele se libertou, aí ele sentiu o desejo de ser obreiro, poxa, foi uma alegria. Aí logo ele foi chamado a pastor, entendeu? Aí ele passou a ser pastor, ele foi para outra cidade. Inclusive, o que mais me deixou feliz foi saber que eu ia ser padrinho. Poxa, padrinho do casamento do Marcelo.
Então vocês me perdoam, mas eu fico feliz de saber que uma pessoa que estava jogada, perdida, e se converteu, e hoje ela prega o Evangelho. Por isso, ó, Marcelo, onde você estiver, eu creio que você vai arrebentar. Deus vai te usar muito, e não é só o tempo que o Marcelo está lá, porque a gente está sempre acompanhando a mãe dele ainda. Quando eu cheguei na igreja, eu já tinha me libertado, então, dessas drogas, eu tinha me libertado dessas coisas de estar aí roubando pessoas, assaltando, né? Eu me lembro de uma ocasião que eu estava em casa, assistindo um vídeo onde um obreiro amigo meu levou esse DVD para a gente assistir, de como era a igreja, o início, na Avenida Piracicaba. Eu falei, vamos assistir, né, que a gente queria recordar aquela época. Aí eu me lembro que passou uma pessoa na imagem, eu pedi para ele, falei, para o vídeo, vamos dar pausa, eu quero voltar, que parece que eu vi alguém ali que eu conheço, não é possível, né? Foi aonde que eu vi que era o Marcelo. Eu falei, não é o Marcelo esse aqui? Porque ele já tinha vindo antes para a igreja, ele já tinha se libertado, tanto é que a fisionomia dele já tinha mudado, por isso que eu quase que eu nem o reconheci. Aí eu não acreditava, falei, não, deixa eu ver, é o Marcelo? Aí foi aonde que esse amigo meu, na época, falou, é o Marcelo, eu não acredito que você conhece ele também. Aí eu falei, eu não só conheço, como eu andava com ele e eu também roubava com ele, e a gente muitas das vezes usava droga a noite inteira. A gente roubava para comprar droga. E esse obreiro na época falou, não acredito nisso, você também é da época dele? Eu falei, sim. E era isso que aconteceu. E foi através desse vídeo que eu soube que ele estava na igreja e que ele tinha passado por esse processo de libertação e hoje é um pastor abençoado na igreja. Só que quando eu cheguei na igreja, eu nem sabia que ele vinha na igreja. Por quê? Porque eu já tinha perdido o contato com ele há muito tempo, eu já não via mais ele. Até então, eu tinha casado, ele seguiu a vida dele e eu segui a minha, e eu não sabia mais que ele estava na igreja. Então foi quando eu vi esse vídeo que eu tive, para minha surpresa, era ele já como um homem de Deus abençoado, é o que ele é hoje, liberto das drogas. E Deus fez uma transformação muito grande na minha vida e na vida dele. Porque quem nos conhecia naquela época, hoje vê a gente, meu Deus do céu. Eles falam, nossa, como que a vida de vocês mudou? Hoje eu tenho minha casa, né? Graças a Deus, tenho meu emprego. Ele está fazendo a obra dele lá, né? A obra de Deus, né? Está um pouquinho longe de mim, mas graças a Deus por isso a gente se fala quase todo dia, né? Sempre a gente está se falando, né? Com meu neto, com a minha nora, né? E hoje, graças a Deus, Deus transformou a minha vida, transformou a vida dele. Aquele vício maldito já não existe mais com a gente, né? Não existe mais a doença, essas coisas, graças a Deus, transformado. Olha, meu filho, hoje eu posso dizer que eu sou uma mãe feliz, porque tudo que passou na nossa vida, hoje eu vejo você como uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas que te conhecem hoje. Hoje, quando eu encontro seus amigos daquela época e eu mostro a sua foto para eles e falo o que Jesus fez na sua vida, é um testemunho muito bom. Todo mundo fica feliz de ver, né? O quanto você mudou e o que Jesus fez na sua vida. E eu agradeço a Deus por isso, por Ele ter chamado você para você conhecer essa obra, e hoje eu vejo você como eu vejo. Graças a Deus.